Olá, eu me chamo Lucas Sertifa e sou educador do programa CCBB Educativo. Nesta edição do Com a Palavra, vamos dar um sobrevoo nas relações entre um espaço cultural de 20 anos e uma cidade de 61 anos, que se estabelece como um mito do pouso no Planalto Central. Local que emula outro mito, aquele da ausência de história e predominância da natureza. Como se dá o oferecimento das atividades culturais em um espaço cosmopolita e sua recepção em uma Brasília paradoxal, entre o mundo de passagem pela capital e os habitantes ancestrais do Brasil profundo, dois universos que se cruzam. Para falar sobre isso, convidamos Marília Panitz, mestre em arte contemporânea, teoria e história da arte. Marília foi professora da Universidade de Brasília, dirigiu o Museu Vivo da Memória Candanga e o Museu de Arte de Brasília. Atuou como pesquisadora e coordenadora de programas educativos em exposições e atua como crítica de arte e curadora independente. Além disso, realiza também projetos com ênfase na produção artística do Distrito Federal e na formação de uma visualidade determinada pela Cidade Nova, e em mapeamento da cena cultural de espaços não hegemônicos. Olá, o meu nome é Marília Panitz e eu tenho trabalhado com arte, educação e patrimônio há muitos anos já, aqui em Brasília. Eu não nasci em Brasília, mas vim para cá já muito jovem. E essa é uma cidade que eu encaro como minha. Brasília nasce de um certo mito, que é a ideia dessa cidade avião, né, como a gente costuma falar, que pousa sobre o nada, né? A gente sempre tem que lembrar que o seu criador, Lúcio Costa, não achava que era uma cidade avião, era uma cidade borboleta, né? E essa borboleta então teria pousado nesse lugar pleno de natureza, que é o Brasil Central, o Brasil Profundo, e aqui então criada uma nova cultura. A questão é que aqui não era um lugar de natureza pura, era um lugar onde havia já uma cultura enraizada por séculos, a cultura das cidades, dos pequenos vilarejos que constituíam esse planalto aqui e o estado de Goiás. Uma das coisas que sempre nos mobiliza é essa ideia de que como se dá efetivamente essa relação com o que já existia nesse Planalto Central, nesse Brasil profundo, nesse centro do Brasil, com essa cidade tão nova, com um olhar para o futuro e, como dizia o grande Mário Pedrosa, uma cidade que é a cidade nova síntese das artes, a cidade museu a céu aberto, a obra de arte coletiva. E essa obra de arte coletiva que se vinha fazendo já pelas culturas que já habitavam esse espaço. Como é que isso se relaciona? Me parece que o que realmente estabelece essa ligação é também a vivência de Brasília. É Brasília se tornar uma cidade mais velha. Brasília agora já é uma senhora de 61 anos. E ela, então, já começa de uma forma muito efetiva a reconhecer esse espaço onde ela está inserida. E isso é obra entre muitas outras pessoas que vivem na cidade, é obra, sem dúvida nenhuma, também e fortemente estabelecida pelos artistas. Quando Brasília faz 40 anos, pousa em Brasília o Centro Cultural Banco do Brasil. Esse espaço que originalmente abrigava o Centro de Formação do Banco do Brasil, que é o CEFOR, que é esse prédio que nós temos aqui à volta, né? Criado por Niemeyer, também em um espaço onde só existia ele. Hoje em dia nós temos muito mais coisas em volta do prédio e dos jardins do Centro Cultural Banco do Brasil, mas na época em que ele foi criado, era só ele e o Cerrado, um pouco como Brasília. Uma das coisas que acontece é que
a partir desse espaço constituído ali pelo centro que era o teatro e a Galeria 1, ele vai se espalhando pelo espaço de parque. E aos poucos ele vai aumentando o seu espaço. Ele vai tomando uma boa parte desse que antes era um centro de formação, continua sendo um centro de formação, aliás, porque agora faz a formação tanto nas questões específicas relativas a um banco, como também à arte, à cultura, ao patrimônio que se constitui essa cidade-museu. Isso vai acontecendo com a abertura de novas galerias, com a ocupação do espaço externo também como um espaço de legitimação das exposições e dos trabalhos de teatro, de música. E com isso, então, a gente tem o CCBB se espalhando assim como acontece com a cidade, né? Se hoje a gente tem uma cidade que é muito mais consciente de si, isso se deve à sua vivência de si. Quer dizer, uma cidade tão nova, a gente não tinha talvez experiência, certamente no Brasil não, com uma cidade que fosse tão nova. E ela aos poucos vai começando a misturar, né, essa cidade, que é uma cidade de passagem, que as pessoas passam um tempo nela e vão embora, com as pessoas que já viviam aqui, com as cidades que foram incorporadas ao Distrito Federal e que já existiam em Goiás antes da vinda do Distrito Federal, com suas culturas, com as suas questões relativas ao viver urbano. É interessante que quando Lúcio Costa, que é o criador da cidade, vem pela primeira vez a Brasília, depois da criação da cidade, isso acontece no final dos anos 80. É um período muito grande que ele fica sem vir à cidade. E tem uma fala dele que ocorre durante uma gravação que ele vai descendo as escadas da rodoviária, do plano piloto, e ele diz assim: realmente Brasília não é uma flor de estufa. Ela deixa de ter essa característica daquilo que foi a nossa ideia inicial e é tomada pelos cidadãos. De uma certa forma, o que ele quer dizer é que os cidadãos subvertem aquilo que foi pensado a respeito da cidade, né? Há uma coisa que é muito interessante a gente pensar, que quando, por exemplo, Darcy Ribeiro veio para criar a Universidade de Brasília, a convite de JK, Darcy Ribeiro diz assim: temos realmente que criar um espaço de circulação de educação e cultura para que os campos de Goiás não tomem conta dessa cidade. Então, havia essa ideia de que se Brasília fosse abandonada à própria sorte, ela seria engolida pela natureza, né? Como uma oposição entre natureza e cultura. E isso vai provocar, especialmente nos artistas que vão trabalhar já com uma formação feita na própria cidade, muitos deles na própria Universidade de Brasília, de desafiarem isso. E a gente vai poder ver. Em 2000, quando foi aberto o CCBB, as duas primeiras exposições aconteceram simultaneamente. E é muito interessante a gente pensar que elas são, de uma certa forma, metáfora disso que a gente vinha falando. Na parte externa, a gente teve a exposição do Amílcar de Castro, que é uma exposição que deu de cara a ideia de como era a vocação desse espaço, de ocupação desse espaço, né? Era uma exposição que ocupava o lado externo e integrava o prédio à arte, como é uma coisa que é pensada para a própria cidade de Brasília. No espaço interno, ou seja, na Galeria 1, que era a única galeria existente, foi trazida a mostra de arte popular que fazia parte do Brasil mais 500, que era a exposição comemorativa aos 500 anos do Brasil, que aconteceu na Bienal de São Paulo. Muito interessante, quer dizer, um artista que tem
uma forma que é contemporânea à criação da cidade, né? Geometria, abstração, junto a uma exposição de arte popular. O Amilcar, que era ainda vivo, estava sentado e a gente conversando com ele. Nessa época, nós começamos a fazer o programa educativo para o CCBB, eu e Renata Zambuja. E sentamos e conversamos com ele e ele dizia da felicidade dessa escolha, né? De haver uma exposição de arte popular e uma exposição de arte contemporânea. E ainda mais uma exposição de arte contemporânea que tinha tudo a ver com a cidade. O nosso material educativo, que é esse, tá? Ele, de uma certa forma, já apontava para isso, porque é quase que uma brincadeira circular que já deixa a conversa entre os dois. Então, a arte popular e Amilcar de Castro. A gente já tinha pensado isso e a conversa com Amilcar é uma conversa que nos disse: bom, a gente está certo, a gente está realmente dizendo, essa é uma cidade onde vão conviver essas duas vertentes da arte. Hoje se discute, inclusive, que poderia se dizer que existe uma arte brasileira popular ou erudita, ela é uma arte contemporânea brasileira, uma que é feita a partir da transmissão da tradição e outra que é feita a transmissão de outras tradições também, né? Hoje em dia se diz isso, já não se tem essa ideia de que a arte contemporânea tem que ser absolutamente original, né? E me parece que a exposição que abre o CCBB já aponta para isso, já aponta para esse paradoxo que a cidade já apontava para o Centro Cultural Recém-Nascente, né? Que é uma cidade de gente cosmopolita, de gente do mundo inteiro, e uma cidade de gente enraizada no centro do Brasil, né? Daí a 10 anos, o centro já está consolidado, né? Brasília está mais consolidada também, e a gente tem, então, 2 exposições que comemoram essa cidade nova, Síntese das Artes. Uma delas tem o nome mesmo, Brasília, Síntese das Artes, curada por Denise Matar e com uma consultoria que foi dada por mim e pelo Luiz Áquila, grande artista brasileiro e filho da pessoa que criou o Instituto de Artes da UNB, né? E o que acontece é que essa exposição tinha 3 tempos. O tempo histórico, ou seja, este tempo aqui, de Mário Pedrosa. Essa foto é 59, Brasília ainda não está criada, quer dizer, está criada, mas não está inaugurada. E o Mário Pedrosa traz, então, o simpósio dos críticos de arte do mundo todo, da AICA, para mostrar Brasília. Então, parte desse encontro que acontece no Brasil, acontece aqui em Brasília. É quando ele, então, faz o seu vaticínio, né, tão importante, que Brasília seria a cidade nova, síntese das artes, um museu a céu aberto, e uma obra de arte coletiva, né? Esse vaticínio a gente tenta até hoje e se remete ao bom e velho Mário Pedrosa, grande Mário Pedrosa, para falar disso. Será que cumpriremos, né? Essa cidade utópica e ao mesmo tempo tão imperfeita, né? E aí então ela tinha essas partes, né? A parte mais histórica, que fala... isso eu gosto muito de mostrar, porque junta os 2 momentos. A igrejinha da 108 Sul de Brasília, pintada pelo Volpe, e depois, muito tempo mais tarde, pintada pelo Galeno. Em ambas houve muita controvérsia, mas mesmo assim são 2 afrescos lindíssimos, né? Um perdido para sempre e o outro que está aí, a gente defende ele de todo jeito, tá? E aí vinha toda essa parte das fotos da cidade, né?
havia, inclusive, esse artigo da Angélica Madeira, que se chamava Brasília Não Caiu do Céu, ou seja, toda essa história que foi criada em torno de Brasília, né? E justamente esta que já existia e que de alguma forma foi renegada num primeiro momento, né? E aí a segunda parte é justamente essa da Escola dos Sonhos, com um texto da Grace de Freitas, professora da universidade, e que fala exatamente, a parte da exposição se chamava Brasília do ICA ao IDA, ou seja, do Instituto Central de Artes ao Instituto de Artes, né? Então faz todo o percurso, desde os primeiros professores que vieram para cá, até alunos que se transformaram em grandes artistas também, né? E aí a gente chegava à terceira parte dela, que era dos artistas comissionados, com curadoria da Denise Matar e minha. E nessa coisa a gente vê exatamente como que os artistas apontam para isso que eu estou contando para vocês, né? Já o meu texto dizia assim, da reflexão em torno das utopias, da constituição poética da cidade imperfeita, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, vocês lembram que eu falei do Darcy Ribeiro, né? Construir a cidade para que não haja uma volta dos campos de Goiás, ou seja, da volta da natureza, né? Uma das obras, que era do Eliezer Sturm, espalhou aqui por todo esses jardins os cupins. Era exatamente a ideia de que os cupins iam tomando conta, né? E eles já metaforizam isso, né? Aqui está o projeto. Antes disso tinha o do Helder Rocha, que se chama A Terra Volta. E assim por diante a gente vai com outros artistas, como Geortoff, que fala com sonhadores ou sonadores, que é uma instalação que é hoje do Museu Nacional, da sua experiência muito jovem aqui em Brasília, né? Bom, e vamos adiante, Ana Tamayo, que faz crescer o que é inorgânico e orgânico da natureza como uma cidade, né? Bom, Evandro Salles, que faz os céus de Brasília visto da janela, né? Bom, e assim seguimos, né? São muitas obras, todas elas em torno desta ideia de que Brasília efetivamente passa, no momento em que começa a amadurecer, passa a dialogar com as outras vertentes culturais que estavam nesse lugar. O educativo também era nosso, agora já com Carlos Silva, eu e Carlos Silva, e a gente então faz os tempos, né? 1, 2 e 3 de Brasília. E vai vendo como a cidade, esta cidade que é constituída em cruz, né? O nosso avião, né? Vai incorporando elementos do seu entorno como parte de si mesma, né? A outra exposição que acontece nesse mesmo ano, ela tem uma discussão que é muito interessante. Quando foi criada Brasília, os movimentos artísticos brasileiros que estavam sendo super discutidos, inclusive com a participação do próprio Mário Pedrosa, era o concretismo e o neoconcretismo. Porém, não existe na criação de Brasília, nos monumentos de Brasília, nenhuma relação com o neoconcretismo. E aí, então, o Fernando Cocchiarelli faz dessa reflexão uma exposição e chama-se Brasília Construtivismo, um encontro adiado, né? E aí se pensa Brasília com essas obras de Franz Weissmann, de Amílcar de Castro. Novamente, olha que interessante, ele volta 10 anos depois para os espaços de Brasília, né? Hélio Oiticica, né?
E aí, Saciloto também, Valdemar Cordeiro. Mas o que eu acho mais interessante de mostrar para vocês é que havia dentro do próprio espaço expositivo, que era a Galeria 2, né, um croquis do Niemeyer, que é um croquis conhecidíssimo da Esplanada dos Ministérios, lá no fundo do croquis, e as obras desses artistas ausentes naquilo que poderia ser os gramados da própria esplanada, né? Na realidade, a não ser no Itamaraty, por força da ação do embaixador Vladimir Murtinho, os outros espaços de Brasília não acolheram o concretismo e o neoconcretismo e foram acolher muito depois. Dentro do Itamaraty, sim, havia, né? E aí, só para mostrar para vocês alguma coisa do espaço externo, Amilcar no espaço do CCBB, agora já nos Jardins, né? Hélio Oiticica, né? Que é esse trabalho que ele faz para o Macalé, entre o teatro aqui atrás e o prédio central. E isso aí faz com que a gente passe realmente a pensar isso. Quais são as únicas duas exceções, dois artistas que não estavam efetivamente filiados nem ao concretismo, nem ao neoconcretismo, e que eram aqui de Brasília, mas que tinham no seu pensamento um pensamento de geometria, e essa geometria que é orgânica também, que era Atos Bulcão e Rubem Valentim. Então, eles estão como representantes desse pensamento já desde o início em Brasília. Ok. Ainda dentro dessa nossa... Desse nosso sobrevoo sobre os 50 anos de Brasília, houve uma exposição que eu quis muito falar para vocês. Eu só tenho aqui o material educativo dela, como o do Brasília e Construtivismo, né, que é um encontro adiado, que vai falando exatamente dessas questões que eram ligadas, trazidas pelo Fernando Cocchiarelli, pelo curador, né? Mas essa outra exposição chamava-se Aberto e se espalhou do CCBB para toda Brasília, né? Acontece em 2011, com curadoria do Wagner Barja, que foi diretor do museu também, né, do Museu de Arte de Brasília, e se chamava Brasília Cidade Aberta. E tem, então, artistas do Brasil e do exterior também, né? E nós fizemos, então, um mapa para que se pudesse achar as obras pela cidade e pelo CCBB, tá? Então, a gente tem, por exemplo, no eixo monumental, a gente tem o Valtércio Caldas com 2 caminhões. Na rodoviária, o Cildo Meirelles coloca um trabalho que tem a ver com a época que ele morou em Planaltina, né? E que ele fez uma série de obras importantes, né? A gente tem um artista polonês chamado Paweł Altamber, que faz uma intervenção no eixo rodoviário no domingo, né? A gente tem o lago aqui em frente, ocupado pelo Guto Lacaz, ocupado também por um artista na beira do lago, deixa eu me lembrar aqui, Bertrand Planes. E a gente tem, nos espaços do CCBB também, uma série de obras que vão ocupando, que não são necessariamente os espaços da galeria, ao contrário, ele é fora da galeria. Paulo Bruschi, por exemplo, criava um cavalo aqui, nesse espaço aqui, que é uma homenagem dele ao Vicente do Rego Monteiro, que viveu em Brasília e foi diretor da maquete, não, da gráfica na UNB. Então, esse cavalo tinha a ver com uma história dele, do Vicente do Rego Monteiro. Então, ele pinta a lá Vicente do Rego Monteiro o próprio cavalo, né? Bom, aconteceram muitas coisas. Artistas de Brasília também, é aí que é criado a Árvore de Dinheiro do Cirilo Quartim, que foi depois tantas vezes
revista, né? Como, por exemplo, em Brasília, Síntese das Artes, é criada uma instalação feita pela, na época, jovem artista Poliana Morgana, que é muito interessante e que volta nessa exposição já nos 60 anos de Brasília, que é a exposição 100 anos de Atos Bulcão, com curadoria minha, do André Severo, e assistência de curadoria do Carlos Silva e da Valéria Cabral, que é a secretária executiva da Fundação Atos Bulcão, talvez a pessoa que hoje em dia tenha mais informações sobre Atos, né? E essa instalação da Poliana Morgana, que esteve primeiro dentro do espaço dos comissionados em Brasília Síntese das Artes, é remontada aqui pela importância desse pensamento que a gente está tentando dividir aqui com vocês, e que é o pensamento. Poliana nasceu em Taguatinga e vivia em Taguatinga, estudava no plano piloto, então fazia esse caminho todos os dias. O pai dela era um empresário em Taguatinga e tinha então uma empresa que se chamava Poli, de Poliana, e Tati Representações. Então essa é a Poli e Tati Representações. E na verdade é uma instalação sonora com essas duas grandes pinturas de parede e que fazem referência a esse caminho. Então Brasília é a capital, é o centro, mas Brasília tem uma imagem absolutamente bucólica. Os sons, quando ela vai chegando, ela vai gravando durante muitos dias esse caminho que ela faz de Taguatinga a Brasília. Conforme você vai se aproximando de Brasília, os sons são de natureza. E em Taguatinga, uma das cidades satélites, a maior cidade satélite, os sons são de uma cidade, de uma metrópole. Então ela diz, bom, então, como é que é? O que é que a gente está pensando? Esse futuro, que é o futuro, a Brasília, cidade do futuro, é uma capital que seja bucólica, né? Bom, mas voltando ao Atos, né? O Atos, então, foi aberto aqui em Brasília, e depois circulou todos os CCBBs, e eu explico para vocês por que eu coloquei essa, que é uma exposição monográfica de um artista que fala de sua trajetória quando ele completaria 100 anos, está entre as cidades que discutem Brasília. Atos Bulcão veio para Brasília com Niemeyer, com Lúcio Costa, e permanece em Brasília. E ele em Brasília faz escola. Primeiro porque sua arte de integração arte e arquitetura vira um dos símbolos da cidade, realmente. Seus grandes painéis, Teatro Nacional, o Congresso, os grandes painéis de azulejo, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores, ou de tantas escolas aqui da cidade, ou da Torre de TV, fazem uma marca do que é a cidade também. E por outro, porque ele foi um professor que sai da universidade no início, porque com a saída de todos os professores depois do golpe de 64, ele então deixa de ser professor e só vai voltar, assim como o Glênio Bianchetti, em 88, depois da anistia e a volta deles, quando eles então se aposentam. Mas nesse período, tanto ele como o Glênio Bianchetti recebiam jovens artistas no seu ateliê. Né? Os chás do Atos eram famosos, eu tive o prazer de frequentar também. E ali ele formou muito também da visualidade de Brasília, dos artistas formados aqui. E então a gente tem dois momentos que eu gostaria de falar com vocês dessa exposição. Primeiro, o que se refere exatamente a essa questão de integração arte e arquitetura. Então, se a gente anda em Brasília, se a gente vai ao cinema, a gente vê Atos, se a gente vai à escola, a gente vê Atos, se a gente vai ao teatro, a gente vê Atos, se a gente passeia pela rua, a gente vê Atos, né? E então, ele está muito presente nessa parte. E ao final, nós fizemos o que nós chamamos de rastros de Atos,
que acontece justamente aqui ao lado, no pavilhão de vidro, e que é justamente o fruto dessa conversa de Atos com artistas de Brasília. Tanto os artistas que tiveram a oportunidade de conviver com ele nos seus chás, o caso de Ralph Guerre, de Walter Menon, de Pedro Alvim, de Andréa Campos de Sá, entre outros, né? Muitos outros, Luiz Galina, Evandro Salles, como outros que depois foram seus alunos, em 88, ou outros que convivem com o legado do Atos, né? Então, artistas muito jovens que reconhecem. E a gente, então, foi criando essa conversa, que nos deixou muito felizes, inclusive na própria azulejaria em Brasília. Brasília tem vários artistas azulejistas, né? E a gente identifica isso como influência do Atos, né? E que, na verdade, Atos já dizia que o seu legado vem de muito antes, que é das cidades históricas brasileiras, é da azulejaria portuguesa que vem para o Brasil, né? E que é tão utilizada e tão própria para o nosso clima, né? E aí, a partir daí, há várias conversas, eu marquei algumas para vocês verem. Isso é Coletivo Transverso, está no Parque da Cidade, junto com obras de Atos Bulcão. Bom, estamos vendo aqui, esse era nosso princípio, né? Buscar Atos e buscar certas influências sem que isso seja algo feito à maneira de Atos. Então, acho que certas marcas são muito importantes para a gente pensar a cidade já gerando a sua própria história, né? E, ao mesmo tempo, a cidade absorvendo influências externas também, né? E eu acho que o Centro Cultural Banco do Brasil faz um super trabalho nesse sentido, de trazer, quer dizer, o Centro Cultural Banco do Brasil, de lugar que inaugura um meio do nada, ou seja, um meio do cerrado, quando ele se instala aqui, a hoje em dia, onde ele é um centro de encontro das pessoas que vêm para seus eventos culturais, para os seus parques, né? Eu acho que ele então traz para a gente essa mesma ideia da transformação de Brasília, de uma certa forma ele espelha. Isso faz voltar um pouco o tempo para a época da inauguração da segunda galeria, que é a Galeria do Cinema, ou a Galeria 2, né? Nessa época foi feito o convite a 2 pessoas de Brasília para que inaugurassem a Galeria 2. Fomos eu e Gê Ortoff, que é um artista da cidade que já foi visto aqui por nós, né, e que tem uma inserção tanto no circuito brasileiro como mundial. E a gente então resolveu fazer algo que diz respeito a essa nossa discussão. A gente então criou o Centro Excêntrico, tá? Centro Excêntrico estabelece uma conversa entre 3 artistas aqui de Brasília, com 3 artistas. Um lá do norte, do nordeste, né, que é Eduardo Frota, de Fortaleza, um do Rio Grande do Sul, Jailton Moreira, e uma do sudeste, Regina de Paula, do Rio de Janeiro. Os 3 artistas de Brasília eram Walter Menon, Andréa Campos de Sá e Milton Marques. E essa exposição foi uma exposição efetivamente coletiva, teve todo um projeto feito pelo Ralph Guerre, também artista de Brasília, um projeto gráfico que define muitas coisas da exposição. Um projeto de iluminação feito pelo Dalton Camargos, tá? E também um vídeo feito por Evandro Salles. Então, muitas das coisas, a arquitetura foi feita por Andréa Costa Braga. A ideia era realmente se juntar a pessoas que estavam pensando em Brasília e nessa coisa de Brasília se estabelecendo também como uma capital produtora de arte, e pensar
esse espaço. E aí o espaço ficou pensado desta maneira aqui. A ver se eu acho. Antes, aqui. Ele era todo aberto ainda, né, todo de vidro, e nós, de maneira geral, o deixamos assim. Então você entrava e tinha um corredor, e desse corredor você saía para as conversas, e as conversas se estabeleciam um lado e outro do corredor, entre Eduardo Frota e Walter Menon, né? Entre aqui Jailton Moreira e Regina de Paula, Milton Marques e aqui Andréa Campos de Sá. E caímos também na rua em Brasília com outdoors. Foram feitos, cada artista fez outdoors para a cidade, e essas filipetas que foram distribuídas nas escolas, na universidade, que falavam dessa conversa, tá? O nosso programa educativo apontava para isso, era uma linha, né? Bom, primeiro com o mapa do Brasil, o mapa de Brasília, e uma linha que apontava essas conversas, que vinham desde das questões mais físicas de construção, as questões entre os interiores, né, e a intimidade, e um outro que era justamente, esse era um trabalho lindo que fazia um esforço de um dial, como se fosse um dial de rádio, entre a paisagem reta, o horizonte reto de Brasília e o horizonte reto do Pampa, do Rio Grande do Sul. Acho assim que é uma boa metáfora para isso, né? Era uma busca de encontrar conversas próximas. E eu acho que essas conversas estão aqui estabelecidas agora, já com Brasília nos seus 61 anos, e o Centro Cultural Banco do Brasil com seus 21 anos, nessa paisagem que é dada a nós a partir do suporte de Oscar Niemeyer, um dos criadores de Brasília.